Fala Sky, beleza? E aí galera, tudo certinho? Pessoal, hoje é o nosso quinto vídeo da nossa série sobre oração. Sim, é uma série de 7 vídeos, de 7 capítulos, vamos dizer assim. E esse aqui é o nosso quinto vídeo, nosso quinto capítulo sobre esse assunto tão importante e fundamental na vida cristã, que é a oração. A gente dividiu a nossa oração em 7 passos, em 7 momentos diferentes. Começando lá com a ação de graças, lembra comigo, ação de graças ou gratidão, louvor, adoração, arrependimento, esse vídeo aqui, petição, súplica e intercessão. São os 2 próximos vídeos que a gente vai fazer. Fica ligado comigo nesse vídeo porque a gente vai falar a respeito de petição. Beleza? Vamos comigo. E para começar esse assunto, eu fui para um dos textos que a gente mais ouve falar a respeito de petição, que é um texto que está lá na Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 4. Eu e você ouvimos muitas vezes uma frase, um versículo que fala assim: vocês não recebem porque não sabem pedir, ou vocês não recebem porque pedem mal, certo? Eu fui ler esse texto e fiquei impressionado com a quantidade de coisas que tem nesse texto. E logo depois que a gente enviou o vídeo sobre arrependimento na semana passada, eu conversei um pouco com a Sabrina conversou com uma discipuladora nossa, e a gente viu algumas coisas muito legais sobre uma outra palavra que tem muito a ver com o momento de arrependimento e de petição, que se chama quebrantamento. E eu quero que você leia comigo o texto de Tiago 4 e você vai ver como é importante esse momento, esse ato chamado quebrantamento também na petição. Tiago 4, 1 a 10 fala o seguinte: de onde é que vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, desejam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter aquilo que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Não têm porque não pedem. Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Presta atenção, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Esse texto é lindo. O Espírito Santo, Ele tem fortes ciúmes de mim e de você. Quando eu e você estamos dando nosso coração para alguma outra coisa, para um outro desejo, para algo que não seja Ele, Ele tem ciúmes de mim e de você. Você pode imaginar isso? O Deus Todo-Poderoso, que habita dentro de mim e de você, Ele arde de amor por mim e por você. Ele tem um ciúme forte de amor por você. Então Ele fala: mas Ele nos concede uma graça maior. Por isso, a Escritura nos diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Aproximem-se de Deus e ele vai se aproximar de vocês. Olha que verdade maravilhosa. Aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Uma vez eu ouvi uma pergunta a respeito desse texto, e ele falava assim: o quão perto Deus está de você hoje? E a resposta é muito simples: o quão perto você quer estar perto dele. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Uma coisa que então eu percebi que precisa estar presente no nosso momento de oração, em todas essas fases, em todas essas etapas da oração que a gente tem discutido nesses vídeos, é o quebrantamento. Mano, a gente precisa do quebrantamento para reconhecer na hora que a gente estiver sendo grato, para reconhecer as coisas que Deus faz nas nossas vidas, para reconhecer a ação de Deus. A gente precisa, parar e olhar e ver a obra de Deus para a gente agir com gratidão. Na hora de louvar e adorar a Deus, sim, nós precisamos estar com o coração quebrantado, nós precisamos estar com o coração, desejoso de celebrar a Ele.
Porque se a gente estiver celebrando as nossas coisas, os nossos desejos pessoais, assim como a gente leu nesse texto, provavelmente nós teremos a resistência de Deus e não a aproximação de Deus. Ao mesmo para adoração, sabe? Você se prostrar, você se render, você se entregar, você se quebranta diante de Deus. E agora, quando a gente fala da petição, nesse quinto momento, né? Temos arrependimento antes, desculpa. A gente fala do arrependimento também. Cara, o arrependimento sem quebrantamento, o que é? Sabe, você precisa do arrependimento, você precisa do quebrantamento para poder se arrepender. Você olha para a sua condição, você olha para a sua vida e você percebe que algo precisa mudar. E aí então você pode chegar e pedir. Porque a gente percebeu nesse texto de Tiago que para a gente pedir, nós precisamos estar humilhados, quebrantados, sabe? Quebrados mesmo dentro de nós mesmos para que Deus seja Deus e não os nossos desejos e as nossas coisas. E sobre o quebrantamento, eu quero citar alguns exemplos para vocês de como eu e você devemos, como eu e você podemos nos quebrantar. O primeiro exemplo é tudo aquilo que eu falo condiz com a minha vida? E esse primeiro exemplo ele se divide em dois. O primeiro é, você vive o que você prega? Como é que está a sua vida em relação àquilo que sai da sua boca? Você fala sobre viver em santidade e você vive em santidade? Você fala sobre ofertas e você oferta? Você fala sobre uma vida generosa e você é generoso? Você fala sobre ser um bom profissional e você é um bom profissional? Aquilo que sai da sua boca é verdade em você? E quando você estiver orando, você faça essa pergunta para si mesmo e diante de Deus responda. E sabe, Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, me perdoe. Sabe, aquilo que eu falo nem sempre é o que eu vivo. A minha vida nem sempre condiz com os padrões que eu tenho falado que são os corretos. Deus, me perdoa. Deus, tem misericórdia de mim. E clame a misericórdia de Deus. Sabe, se a misericórdia de Deus, se a graça de Deus, se o favor de Deus não vier em nossa direção, nós estamos acabados. Nós não temos vida, nós não temos futuro, nós não temos esperança sem a graça e a misericórdia de Deus. Então, sabe, olhe para a sua condição de vida e compare com aquilo que você tem falado e quebrante-se diante de Deus. Mas existe uma outra forma de se quebrantar diante de Deus, é aquilo que eu digo condiz com a minha vida no aspecto de, cara, uma vez Deus falou coisas ao seu respeito e Ele falou coisas muito positivas, com certeza. Não estou falando, isso não vale só para o negativo, sabe? Porque às vezes a gente tende a olhar só para o negativo da nossa vida e ficar esperando o lamento, mas Deus falou para mim que eu vou ser um grande pregador, que eu vou alcançar nações, que eu vou andar sobre a terra. E a minha vida condiz com alguém nesse padrão? Tinha uma frase de desktop minha, eu fiz vários papéis de parede com essa frase. Seja hoje aquilo que você quer ser no futuro. A gente até canta uma música bem legal que fala que o futuro já começou. Cara, se o futuro começou, haja ou viva de uma maneira como você se vê lá na frente. Sabe, você não precisa esperar, não, quando eu tiver 34 anos, quando eu tiver 38 anos, quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver... O futuro já começou. Então, a sua vida condiz com aquilo que você fala de si mesmo, ou que Deus falou a seu respeito. Arrependa-se. Deus, tem misericórdia porque eu ainda não alcancei. Deus, tem misericórdia, me perdoa porque, sabe, a minha vida não condiz com os teus sonhos para mim. Jesus, me arruma, endireita o meu caminho, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas tuas veredas. Sabe, Deus, socorro, eu quero fazer a sua vontade. Sabe, eu preciso de ti, eu dependo de ti. Humilhe-se diante de Deus e Ele vai levantar você e vai te levar a esse patamar que eu e você estamos falando. Então, o quebrantamento, primeiro é o que eu falo condiz com o que eu vivo, nesses dois aspectos, muito importante. Primeiro, o que eu prego condiz com o que eu falo, e o segundo, o que Deus falou a meu respeito tem a ver com o que eu vivo. Um outro motivo que eu e você podemos nos quebrantar é a gratidão pelo sangue de Jesus. Sabe, para e pensa naquilo que Jesus fez. Jesus, tenha misericórdia, Deus, eu quero valorizar cada gota do seu sangue. Eu quero valorizar a obra da sua cruz. Jesus, tenha misericórdia de mim. Me leve a ser uma pessoa que ame a sua cruz, que ame a sua obra, que ame a sua palavra. Deus, me endireita o meu caminho
endireita o meu caminho, arruma as minhas veredas, sabe? O arrependimento que prepara o caminho do Senhor, esse quebrantamento vai abrir a petição, vai abrir para que eu e você possamos pedir para Deus, porque quando a gente começa a sincronizar o nosso coração com o dele, o que a gente pedir não vai mais ser nosso vil desejo, nossas coisas banais, mas sim a gente vai começar a pedir de acordo com o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele pedia as coisas segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E na nossa mão nós temos diariamente a boca de Deus, que é a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer aquilo que passa no coração de Deus, abra a boca dele, abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a palavra e você vai ouvir. Com isso dito, vamos voltar para a petição, vamos entender por que eu dei essa volta. Primeiro porque, como a gente leu no texto de Tiago, nós precisamos estar quebrantados, nós precisamos estar humilhados diante de Deus para que a gente faça as orações corretas, para que a gente ore a oração que bate no coração de Deus. E quando a gente está sincado então com o coração de Deus, nós vamos pedir as coisas que são do coração de Deus. E falando em pedir as coisas que são do coração de Deus, um princípio que eu e você precisamos aprender sobre a petição é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus, a gente fala em nome de Jesus direto, né? Deus, em nome de Jesus eu quero orar, eu quero declarar, eu quero fazer em nome de Jesus, só que é muito mais profundo do que palavras que saem da nossa boca. Orar em nome de Jesus significa orar à vontade de Jesus. Orar aquilo que Jesus gostaria que fosse orado. Ou seja, você ora no lugar de Jesus, você ora em nome de Jesus. Então você ora aquilo que está de acordo com Jesus. Certo? Isso é um princípio bem profundo, mas eu quero que você comece a entender isso e colocar no seu coração de novo a pergunta: Deus, o que é que está no seu coração? Eu quero orar em teu nome, eu quero orar em nome de Jesus, eu quero orar aquilo que Jesus orava, eu quero falar aquilo que Jesus falava, eu quero pedir aquilo que Jesus pediria. Esse é um exemplo e é uma maneira que eu e você devemos pedir. Uma outra maneira que a gente deve pedir está lá no livro de Lucas. Abre comigo aí, Lucas 18, 1 a 8. Lucas 18, a gente vai ler do 1 ao 8. Fala de uma viúva que bateu à porta do juiz. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes como eles deviam orar, e sem desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Não temia a Deus e não se importava com os homens. E havia alguém na cidade, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça justiça ao meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus. É interessante como Jesus destaca, né? Não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará na terra fé? Ou encontrará fé na terra? Eu lhes digo que Ele lhes fará justiça, e depressa. Olha que palavra fantástica que Jesus está falando. Sabe, é interessante que ao mesmo tempo que Jesus fala que a gente deve pedir as coisas que são no coração dele, mas ele fala: ei, qual é a sua causa? O que está, sabe, te incomodando? E ele nos mostra que eu e você devemos sim orar sem cessar e quem sabe pedir hoje, pedir amanhã, pedir depois da manhã, até que a gente tenha a resposta, sem desanimar. E o que é interessante é que ele fala o seguinte: esse juiz, o nosso Pai Celestial, nosso bom Pai, ele vai responder e depressa. Ele vai fazer a justiça e depressa. E depressa. E depressa. E aí? Sabe, eu quero convidar você, puxando do arrependimento até esse momento da petição, passando pelo quebrantamento, a orar
se quebrantar, clamar a Deus e perguntar: Deus, e aí? Número 1, o que é que passa no seu coração? Deus, fala comigo, sabe, faça uma reflexão da sua vida e se humilhe diante de Deus. E Ele vai ouvir sua voz, Ele vai responder sua oração, porque Ele ouve quando nós oramos, Ele ouve o quebrantado, Ele ouve o contrito. Aliás, a Bíblia fala que é o coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. É irresistível. Você quer ser irresistível a Deus? Seja quebrantado. Use o quebrantamento, sabe? Se humilhe diante dEle. E Ele vai ouvir o seu clamor, vai ouvir a sua oração e vai responder depressa. Valeu, galera! Valeu, Sky! Deus abençoe vocês. Até a próxima!